Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Uber do DVD. Vamos lá rapaziada, hoje é terça-feira e vamos estar passando aí as informações mostrando como foi o futebol no Brasil e no mundo ontem, resultados e algumas notícias, beleza? Então vamos lá rapaziada, começando aqui pela La Liga, Campeonato Espanhol. Tivemos o jogo ontem entre Alavés e Girona, o jogo terminou em 2-2 e na Premier League tivemos a vitória do Manchester United, venceu o Everton por 1-0. O gol da partida foi marcado pelo Sesco, beleza? A equipe do Manchester United vem bem na temporada. Já na Itália, tivemos aí Fiorentina e Pisa, 1-0 para a equipe da Fiorentina. E o Bolonha venceu a Udinese, beleza? Vamos à classificação aqui da La Liga. Rapidinho a classificação da La Liga. Os quatro primeiros são Barcelona, tem 61 pontos. E segundo, Real Madrid com 60. Terceiro é o Villarreal com 51. E o quarto, o Atlético de Madrid. Por incrível que pareça, o Villarreal ainda está na frente do Atlético de Madrid. Já lá embaixo, a equipe do Mallorca tem 24 pontos. O Levante, 18. E Real Oviedo, 17 pontos, beleza? Essa é a classificação da La Liga. Na Premier League, temos aí a classificação. Em primeiro colocado temos o Arsenal com 61 pontos, porém um jogo a mais do que o Manchester City, que é o segundo colocado com 56 pontos. Em terceiro, o Aston Villa tem 51 pontos. E o quarto, o Manchester United com 48 pontos, beleza? O Manchester United há muito tempo não chegava ali em cima. E aí lá na zona de rebaixamento, o West Ham com 25 pontos, Burnley 19 e o Wolverhampton com 10 pontos, beleza? Destaque negativo para a equipe do Tottenham, que está em 16º, lutando também ali contra o rebaixamento. Já lá na Série A Team, na Itália, a classificação do campeonato italiano é o seguinte: a Inter de Milão lidera com folga, 64 pontos. Segundo, Milan com 54. Terceiro, Roma com 50. Seguido da Napoli também com 50. Quinto colocado é a Juventus ali com 46 pontos, beleza? A Juventus ainda está fora do G4 até o momento. Lá na zona de rebaixamento, a equipe do Lecce tem 24 pontos. Pisa, 15. E o lanterninha é o Verona com apenas 15 pontos também, rapaziada, beleza? E ontem, no futebol brasileiro, não tivemos jogos assim de tão destaque não, tá? Tivemos aí alguns jogos do Campeonato Brasileiro Feminino. Destaque para a equipe do São Paulo, que venceu o Bahia por 2-1. E no demais, tivemos lá o jogo do Campeonato Carioca, alguns jogos do Campeonato Carioca, Taça Rio, né? A Portuguesa venceu o Maricá por 2-0. O Sampaio Corrêa e Nova Iguaçu empataram em 1-1. Demais, foi isso, rapaziada. Não tivemos tanto destaque nos jogos de ontem, no Brasil e no mundo. Já hoje temos alguns jogos importantes. Hoje temos aí Liga dos Campeões. Já o Atlético de Madrid enfrenta a equipe do Clube Brugge. 5 horas da tarde teremos Leverkusen e Olympiacos. Inter e Bodo Glimt. E o Newcastle enfrenta a equipe do Karabakh. E no Brasil teremos aí mais tarde a Copa do Brasil, rapaziada. Boa Vista enfrenta a equipe do Boa Vista do Rio de Janeiro, enfrenta o Maringá, Joinville e CSA, América de Natal e Gás, e 9h30 Fortaleza e Manguari, beleza? Também temos jogos da Copa Libertadores, mas nenhum destaque para nenhum brasileiro, tá? E esses serão os principais jogos de hoje. Demais Copa do Brasil Sub-17, Campeonato Brasileiro Sub-20. Então os destaques do futebol brasileiro serão esses de hoje. Também temos o jogo lá na Arábia Saudita. Destaque aí para o Al-Ittihad, que enfrenta o Al-Azem. E o Al-Tawar recebe a equipe do Al-Hilal, beleza? Esses foram os principais campeonatos. Temos campeonato argentino também mais tarde, mas nenhum destaque, nem o Boca Juniors, nem o River Plate joga. Então o Boca Juniors joga hoje pela Copa Argentina contra o Gimnasia de Chivilcoy. Campeonato Copa Argentina, mas campeonato argentino não, beleza? E vamos dar uma passada aqui no Globo.com, rapaziada. Vamos ver as principais notícias dos clubes brasileiros, ver se tem alguma informação aí importante falando sobre o futebol brasileiro, beleza? Aqui no Globo.com, né?
ele destaca, deixar os créditos para eles, que o Corinthians assinou um patrocínio de até 200 milhões por ano, rapaziada. O Corinthians assinou aí um novo contrato de patrocínio Master, que pode render até 200 milhões. E esse patrocínio é Esporte da Sorte. Na verdade já era, só prorrogou um vínculo com o Timão até o fim de 2029 e pagará 150 milhões fixos de bônus por metas. Então o Corinthians renovou o contrato aí com a bônus, né, Esporte. E já no Santos desistiu da negociação com a casa de aposta. De olho na Libertadores, falando do Corinthians ainda, o Timão adota precaução extra com o Memphis Depay, beleza? E também foram definidos no Campeonato Paulista as datas das semifinais, serão sábado, dia 28 de fevereiro, Novo Horizontino Corinthians, às 8h30, lá no Jorge Maior de Biase, e domingo, 1º de março, Palmeiras e São Paulo, às 8h30, na Arena Barueri, beleza? As semifinais do Campeonato Paulista foram definidas, beleza? Também o Globo Esporte destaca lá, é uma pergunta: cadê o Luan? Vocês lembram do atacante, né? O Luan, ex-Timão e Grêmio, deixa o futebol silenciosamente. Ele foi eleito rei da América lá em 2017, entrou em campo pela última vez há quase 2 anos e deve se aposentar sem fazer nenhum anúncio. É uma pena, o Luan jogou muita bola no Grêmio, principalmente naquele título da Copa Libertadores de 2007, beleza? Vamos ver aqui se tem mais algumas informações. No Palmeiras, Abel prepara time ideal, mas deve ter novo desfalque contra o Fluminense. Vamos ver aqui a escalação do Palmeiras. Líder do Brasileirão, o time joga às 8h30 da quarta-feira pelo Brasileirão na Arena Barueri. Lembrando que essa meio de rodada tem Campeonato Brasileiro. Amanhã eu vou mostrar para vocês os resultados dos jogos de hoje e os jogos de amanhã, já incluindo, já deixando entre mão que será jogo do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras treinou na manhã desta terça-feira para preparação, né, para enfrentar o Fluminense. Emiliano Martínez, reserva do meio campo, ficou mais uma vez fora com dores na panturrilha. O Palmeiras é o líder do Brasileirão com 7 pontos em 3 jogos. Vai receber o Fluminense às 8h30 na Arena Crevisa Barueri, beleza? Lembrando que o Palmeiras não está mandando seus jogos no Allianz Parque por conta dos shows que vem tendo. A expectativa é que o Palmeiras jogue com a equipe que goleou o Capivariano no sábado. A provável escalação será Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes e Murilo e Piquerez na lateral esquerda. Marlon Freitas, Andrés Pereira, Maurício e Alan, Flaco Lopes e Vitor Roque. Essa é a provável escalação do Palmeiras segundo o GE, beleza? Vamos ver aqui se tem mais alguma. Clube contratou menos da minha. Nada. Aqui falando de NBA. Nonato tem lesão na coxa, pode ser desfalque por 3 meses. No Fluminense, Nonato pode ser desfalque por 3 meses. Pedido do Zibeldia, Ávalos pressiona o Independente e aceita proposta. O atacante lá que o Fluminense está de olho, beleza? Também falando aqui de tênis, João Fonseca soma mais de 14,5 milhões em prêmios na carreira. João Fonseca tá voando, rapaziada. Falando do Flamengo aqui, Flamengo contra o Madureira teve o pior público em 1 ano, rapaziada. A torcida não compareceu. E aqui um dilema: onde encaixar Paquetá. Felipe Luiz tem posição favorita, beleza? Vamos descendo aqui, vamos ver se tem. Aqui tem os palpites da rodada do Brasileirão. Vamos ver, isso aqui é bem legal. Os palpites do GE para a rodada do Brasileirão do meio de semana, que será amanhã. Os palpites que a galera colocaram aí. Jogos amanhã: Remo e Internacional. A galera tá dando um favoritismo aí pro Remo. 4 vitórias do Remo e 4 empates. Um voto apenas pro Internacional. Teremos Bragantino e Atlético Paranaense. Teve 7 votos aí, favoritismo para a equipe do Bragantino, segundo a galera do GE. Teremos o jogo entre Coritiba e São Paulo. Favoritismo a galera tá dando pro São Paulo, 5 votos. Cruzeiro e Corinthians, 7 votos para o Cruzeiro e nenhum voto para o Corinthians. Palmeiras e Fluminense, 6 votos para o Palmeiras, 1 para o Fluminense. Teremos também Grêmio e Atlético Mineiro. Favoritismo a galera dando para o Grêmio, 7 votos, contra nenhum do Atlético Mineiro. Santos e Vasco, a galera deu 5 votos para o Vasco, para o Santos, 2 empates, 2 para o Vasco. Esses aí são os palpites, né? A galera do GE
Tá dando. Já vamos lá falar aqui, que eu vi aqui a notícia do Fluminense falando do Martinelli. Cadê ela? Martinelli, cadê o Martinelli? Sumiu a notícia do Martinelli. Vamos passando aí, já aparece. Martinelli, que é um bom volante da equipe do Fluminense, né? Atlético Mineiro anunciou o técnico Eduardo Domingues, como eu falei ontem no vídeo, já foi anunciado o Eduardo Domingues, beleza? Lá no Cruzeiro, Sinisterra tem mais lesões que jogos como titular do Cruzeiro, Sinisterra. É isso mesmo. Antes do jogo com o Real, o presidente do Benfica defende Prestiani. Prestiani, lembrando que quem não acompanha, foi ele que foi acusado de racismo contra o Vinícius Júnior no jogo da semana passada. E a FIFA puniu o Prestiani, pelo menos a princípio, para esse jogo de volta, que será amanhã, entre Real Madrid e Benfica. Já no PSG, o Hakimi será julgado na França por acusação de estupro. Beleza? Após caso, Vini, polícia investiga a onda de racismo lá na Premier League. Vamos lá aqui. Com escolha por Lazzaroni, Pedrinho blinda Felipe de pressão após críticas como interino. Isso aí já falando do Vasco. Beleza? Vamos descendo aqui. Aqui tá onde encaixar o Paquetá, como já li. Medina pode estrear pelo Botafogo. Veja a previsão e o regulamento das competições. O volante ainda precisa ser regularizado, mas já pode jogar a pré-Libertadores e Carioca. Nova contratação aí do Botafogo, Medina, beleza? Vamos falando aqui. Aqui vem falando do Flamengo. O Flamengo vive expectativa de ter Jorginho de volta contra o Lanús. O último jogo do volante foi contra o Corinthians, pela Supercopa no dia 1º de fevereiro. Ele ainda trata lesão na coxa esquerda e é dúvida, mas tenta prepará-lo para a Recopa. O Flamengo passa ileso após 8 jogos sofrendo gols e aumenta a disputa na defesa. Lembrando que a dupla foi a dupla reserva, a dupla titular vem sofrendo bastante gols. Luiz Araújo marca o primeiro gol em 2026 e busca mais espaço após decisão de ficar no Flamengo. Lembrando que o atacante foi cobiçado pelo Atlético Mineiro nesta temporada, beleza? Falando aqui sobre o Marcos, né, ex-goleiro do Palmeiras, se desculpou após o comentário sobre ofensa racista a Hugo Souza. O ídolo do Verdão utilizou emojis sorridentes e a sigla PQP ao repercutir uma publicação sobre xingamentos com teor racista feito por torcedores da Portuguesa ao goleiro do Corinthians, beleza? Já no Novo Horizontino, o executivo destaca: Novo Horizontino não caiu de paraquedas na semi do Paulista. O único representante do interior entre os 4 melhores, o Tigre ostenta a melhor campanha da primeira fase e reforça projeto consolidado dentro e fora de campo. O Novo Horizontino vem batendo na trave aí há anos, bastante anos, para subir para a primeira divisão. Falta pouco, já 2 anos seguidos que eles subiram por pouco tempo, mas já daqui a pouco bate aí na primeira divisão, vem fazendo um trabalho ali consistente, beleza? Do Martinelli aqui, ó, que eu tinha falado, o Martinelli assinou a renovação de contrato até 2030 com a equipe do Fluminense. E o Fluminense também negocia a contratação do zagueiro do Novo Horizontino. Qual é esse zagueiro? É o Dantas, beleza? Jogador de 21 anos, atua também como volante. O clube paulista pede 3 milhões, 15,4 milhões de reais, beleza? Lembrando que o Fluminense ano passado foi lá e buscou o James também, do Mirassol. Então o Fluminense vem olhando bastante para o futebol do interior aqui de São Paulo, rapaziada. Então essas foram as principais notícias do futebol do mundo e do Brasil, beleza? Então se você gostou desse vídeo, galera, deixa o seu like, se inscreva no canal, dá essa moral pra gente aí, beleza? Tamo junto, amanhã tem mais vídeo, espero vocês no próximo vídeo, valeu!